Olá, como vai você? E nós aqui estamos de volta para a nossa quarta etapa da nossa série Doenças da Alma, tratando aqui muitos assuntos relevantes, interessantes para a minha vida e para a sua, e com conselhos e caminhos que possam nos ajudar a nos livrar dos nossos próprios muros, das nossas próprias privações, as quais são geradas pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, que precisam ser governados para então pararem de governar as nossas vidas. E hoje a gente vai falar sobre um assunto também muito interessante, que muitas vezes a gente se poda também, que é quando nós mesmos nos impedimos de viver o novo, a novidade. A gente sempre quer ser feliz, a gente quer ter uma vida diferente, mudanças, não é assim? Só que para a gente viver o novo, é preciso abrir espaço para esse novo. Sim. Então não adianta eu querer ter uma vida diferente, um tempo novo, se eu não abro espaço para que a novidade aconteça. Agora, esse espaço ele surge quando então eu faço uso de uma ferramenta que se chama renúncia. E o que é renúncia? O que é renunciar? A renúncia é toda aquela atitude que eu tenho quando eu abro mão de algo bom para poder ter algo melhor. Então eu abro mão de alguma coisa em detrimento de outra coisa. Então eu renuncio a isso para ter aquilo. E a renúncia, a gente sabe que não é uma coisa fácil. E muitas vezes as nossas emoções e sentimentos nos atrapalham nessas escolhas, nessa tomada de atitude, porque é preciso ser valente, é preciso estar decidido. Por isso que eu disse aqui, a gente querendo viver uma novidade, eu não abro mão de algo que está ocupando o espaço dessa novidade. Então ela não acontece. Eu continuo na mesmice. Eu continuo como eu estou, porque eu não tenho coragem de abrir mão e viver algo novo, algo melhor. Eu vou te dar um exemplo aqui, nessa questão de não abrir mão e se dar mal por conta disso. Você sabe que alguns caçadores, eles fazem uso de uma estratégia para poder prender macaco, que é o seguinte: eles pegam essas cumbucas e colocam amendoim dentro das cumbucas. E essas cumbucas que eles usam, ela tem a boca pequena. Então, você para colocar a mão dentro da cumbuca, você tem que esticar os dedos. Uma vez com a mão dentro da cumbuca, se você encher a mão lá dentro, você não consegue tirar, você não consegue soltar. Sua mão fica presa. Para a mão sair da cumbuca, você tem que de novo esticar os dedos e tirar a mão para fora. O que esses caçadores fazem? Enchem de amendoim as cumbucas na frente dos macacos. Os macacos ficam de longe olhando. Quando eles terminam, eles fixam essas cumbucas nas árvores. Quando eles fixam essas cumbucas nas árvores, eles então se afastam um pouco. Aí lá vem os macacos. Chega, sobe na árvore, enfia a mão na cumbuca. Quando a mão está lá dentro, eles enchem a mão dos amendoins. Quando encheu a mão de amendoim, a mão não sai mais. Então eles ficam presos às cumbucas, que estão presas às árvores. E quando eles olham, lá vem vindo o caçador, para poder prender ele, para poder capturá-lo. E ele fica olhando o caçador vindo, mas ele simplesmente não abre mão dos amendoins e assim perde a liberdade. É interessante isso? E por acaso não é isso que às vezes a gente faz muitas vezes? Perde a liberdade porque não é capaz de abrir mão de algumas coisas. Perde a felicidade porque não é capaz de abrir mão de algumas coisas. Perde um futuro promissor porque não é capaz de abrir mão de algumas coisas. Você percebe que a renúncia, o abrir mão, evidencia os nossos valores? No caso do macaco irracional, ele
preferiu perder a liberdade, mas não perdeu os amendoins. E isso não deve ser assim com a gente. Agora, por que é tão difícil renunciar assim para todos nós? Você sabe por quê? Por que a gente tem dificuldade em abrir mão? Duas razões. Primeiro, a gente honra o que a gente ama. A gente só honra o que ama. Então, quando a gente honra o que ama, a gente, consequentemente, suporta o que ama. Por isso que a gente só vence o que odeia. Porque aquilo que a gente ama, a gente tolera. A gente sofre. Por isso que tem muita gente aí hoje vivendo situações humilhantes, porque ama e não tem coragem de abrir mão. Está sendo ferido, está sendo ferida, machucada, humilhada, mas não abre mão. Me lembro o caso daquele menino com o espinho no dedo, chorando, que o espinho estava machucando o dedo. Aí disseram, por que você não tira o espinho do dedo? E ele disse, não, porque se tirar vai doer mais. Ah, é? Então fica chorando com o espinho no dedo. Você percebe? É quando a gente escolhe não abrir mão daquilo que está matando. A gente escolhe não abrir mão daquilo que está ferindo, está humilhando, está diminuindo, está me destruindo, está me fazendo ser uma pessoa que eu não sou, está me transformando numa pessoa que eu não reconheço, mas não abro mão. E o segundo ponto é quando a gente dá a coisas e pessoas um lugar muito grande dentro de nós. Aí quando é a hora de dispensar, a gente retém. Porque o espaço que eles ocupam é grande demais. Aí é quando nós não temos as coisas, é as coisas que nos têm. Eu vou te falar uma coisinha aqui rápido. Sabe, não tenha nada que você não seja capaz de perder. Não tenha nada que você não seja capaz de doar. Porque quando a gente não consegue perder alguma coisa, nós, no fundo, não temos aquilo. Aquilo nos tem. E a gente não tem que ser refém de coisa nenhuma e de ninguém. Entende isso? Então, a renúncia, ela é fundamental para que cada um de nós, com sabedoria, saiba o momento em de abrir mão de alguma coisa, em detrimento de outra coisa. Quero fechar com um exemplo aqui interessante. Uma menininha, ela foi na venda do bairro e quando entrou assim, ela viu na vitrine assim um colarzinho que vinha junto com um docinho de abóbora em forma de coração. Se você é do meu tempo, você sabe que docinho é esse que eu estou falando. E ela gostou muito daquele colarzinho. Nossa, era um colarzinho de pérolas. Falso. Mas vinha no doce, então ela quis. Ela pediu para a avó. A avó achou interessante e disse assim, olha, eu vou te dar o dinheiro, mas se você fizer uns favores para mim. E a menininha, então, aceitou na hora. Ela fez um favor para a vovó, ganhou 50 centavos. Fez outro favor para a vovó, ganhou mais 50 centavos. Depois fez mais um favor, ganhou mais 50 centavos. Aí de posse de R$1,50, ela foi até a venda e comprou aquele colarzinho de pérolas, junto com aquele docinho de abóbora. Quando ela pôs o colarzinho no pescoço, ela ficou radiante. Tinha até uns pedacinhos de doce ainda grudado. Chegou em casa e ficou fascinada com aquele colarzinho que ela conseguiu comprar. O pai dela achou interessante aquilo. E quando chegou a noite, ele perguntou assim para a filha, minha filha, você ama o papai? E ela disse, sim papai, eu amo. Dá esse colarzinho para mim. E ela disse, não, mas pai, eu comprei esse colarzinho hoje. Foi uma luta para comprar, trabalhei muito, gastei uma fortuna, R$1,50.
pai achou interessante, deixou passar uma semana. Voltou lá depois, à noite, na hora dela dormir, entrou no quarto e disse: filha, você ama o papai? E ela disse: sim, papai. Dá esse colarzinho para mim, ele disse. E ela disse: não, pai, mas o colar é meu, eu gosto muito dele. No outro dia, ele volta: minha filha, você ama o papai? E ela disse: eu amo o papai. Dá esse colarzinho para mim. Ela olhou para o colar, olhou para o pai e disse: tá bom, papai, está aqui o colar. E deu o colar para ele. Quando ele pegou aquele colarzinho de pérolas falso, ele enfiou a mão no bolso e tirou um colar de verdade e deu para ela. Sabe, eu acho que a vida da gente vai muito nessa direção. Porque muitas vezes hoje, segurando coisas que não têm o menor valor, querendo continuar em situações que não fazem mais o menor sentido, querendo viver ainda situações que estão acabando com a vida da gente, a gente perde, deixa de viver o novo, deixa de vir a ter o que de fato vale alguma coisa. A gente fica retendo o que não vale nada. A gente fica segurando o que não tem sentido mais possuir. E assim se priva do novo, da novidade, da mudança, da vida nova, de situações inéditas. Porque a gente segura por medo, por insegurança, ou simplesmente porque não tem coragem de tomar uma atitude que vai nos levar à liberdade, que vai nos levar a uma vida diferente, que a gente quer, que a gente pede, que a gente sonha, que a gente almeja, mas não tem coragem de tomar uma atitude, de se livrar daquilo que não tem mais espaço, não serve mais, não é mais seu. E então, com o espaço vazio, poder viver o novo. Algo que é bom, algo que realmente valha a pena. Você entende isso? Renúncia é importante. Cuidado com as suas emoções e os seus sentimentos, que não te deixam ter a coragem de viver o que você quer viver, mas te mantém num calabouço, numa tristeza, quem sabe até numa humilhação, porque você não tem coragem de romper com isso que não te serve mais, romper com isso que te fere o tempo inteiro. Vença isso aí. Faça uso com sabedoria da renúncia e saiba optar por aquilo que realmente vai gerar vida para você. Ok? Eu espero você aqui para o nosso próximo capítulo. Deus te abençoe muito e até a próxima. Tchau.